Olá, gente, eu sou Ismael Rosa e esse é um canal para discussão de temas variados. E hoje eu quero falar com vocês sobre Mateus 23. Você não é preciso ser teólogo para entender Mateus 23. Por que digo isso? Porque Jesus aqui ele vai falar contra a nossa hipocrisia religiosa. E é um tema que não é falado quase nas igrejas, principalmente aquelas mais tradicionais e que vivem muito a religiosidade, então não é muito pregado nas igrejas. Todavia, uma vez eu falei esse tema na igreja e as pessoas ficaram surpreendidas porque disseram que nunca ouviram alguém falar sobre Mateus 23 e ficaram admiradas porque realmente é um tema que bate de frente com a religiosidade. Eu quero falar versículo por versículo até o versículo 15. Vamos lá? Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Jesus ele fala à multidão. A multidão é aqueles curiosos que cercam Jesus, querem saber quem é Jesus, querem buscar os seus milagres e aquilo que ele pode fazer por elas. Mas os discípulos são aqueles que aprendem com Jesus. São os alunos de Jesus, esses são os discípulos, são aqueles que seguem Jesus. Jesus ele tinha muitos discípulos, especialmente 12, mas no entanto ele tinha muito mais discípulos. Uma certa vez ele enviou 70 discípulos, então Jesus ele tinha muitos discípulos. Versículo de número 2, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Jesus está falando que eles estão assentados na cadeira de Moisés porque eles interpretam a lei de Moisés. Eles são intérpretes da lei. Os mestres da lei e os fariseus, Jesus ele cita os fariseus, que eram uma das seitas que existiam na época de Jesus, porque era a mais importante e a mais influente na época. Mas, no entanto, existiam também os saduceus, os zelotes, os essênios e outras mais, que procuravam interpretar a lei de Moisés. Jesus reconhece a legitimidade desses intérpretes, porque alguém precisava interpretar, alguém precisava ensinar a lei para as pessoas leigas. No entanto, o que Jesus critica é a hipocrisia deles e o exagero deles na interpretação da lei de Moisés. No versículo de número 4, ou melhor, no versículo de número 3, Jesus diz assim: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Ou seja, tudo que eles falam para fazer, façam, porque está correto. Jesus está aqui reconhecendo a legitimidade deles. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E no versículo 4 ele vai dizer o porquê. Porque eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, Jesus está dizendo que eles, na ânsia de interpretar a lei corretamente, eles passaram a valorizar mais a lei do que as pessoas, porque a lei deveria preservar as pessoas. Os mandamentos são para preservar a vida, as pessoas, mas, no entanto, eles colocaram a lei acima das pessoas e deixaram de valorizar as pessoas, de cuidar das pessoas, e estavam protegendo só a lei e não cuidavam das pessoas. Então é isso que Jesus está criticando. Eles fizeram algo tão difícil, tão pesado, tão exagerado, que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Versículo de número 5, Jesus vai dizer assim: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. O que são filactérios? Filactérios são um tipo de tiras que eram colocadas no peito dos sacerdotes, no peito dos intérpretes da lei, dos mestres da lei, com trechos da Torá que louvavam o nome do Senhor.
e faziam isso para serem vistos pelos homens e serem reconhecidos como religiosos e como piedosos. Então Jesus está criticando as aparências. Jesus está criticando as roupas. Jesus está falando trazendo para os dias atuais, sobre roupas de crente, paletó e gravata, Bíblia debaixo do braço, porque na verdade o que identifica um cristão, um discípulo de Jesus, não deve ser as suas roupas, não deve ser a forma como ele se veste, mas sim a sua conduta, o seu caráter, como ele vive diante dos homens. Jesus está criticando-os, dizendo: vocês vivem de aparência, mas eu quero que vocês tenham caráter, eu quero que vocês sejam realmente mudados e não vivam somente de aparências. Versículo de número 6. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Vocês conhecem alguma sinagoga por aí? Eu conheço algumas e já congreguei em algumas. Lugares de honra. Vocês conhecem os assentos nos púlpitos e nos palanques e os seus líderes têm que ter lugar de destaque? Jesus está falando exatamente disso. Alguém uma vez falou para mim: os tempos de Jesus eram mais terríveis porque os fariseus eram terríveis. Mas nos dias de hoje não é diferente. Eu não vejo diferença nenhuma para os tempos de Jesus e para os tempos de hoje. Hoje pregam a graça, mas não vivem a graça. Vivem o legalismo e as aparências, e é a mesma coisa que acontecia nos tempos de Jesus. Versículo número 7. Gostam de serem saudados nas praças, de serem chamados rabis. E aí ele vai dizer: olha, que ninguém de vocês deve ser chamado mestre, no versículo de número 8, porque só existe um mestre. Todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame por pai. Gente, Jesus está falando aqui sobre títulos e superioridade humana. Ele está dizendo que todos nós somos irmãos, porque somos filhos de Deus, irmãos e cordeiros com Jesus Cristo. Ele está dizendo que ninguém é superior a ninguém, todos nós somos iguais. Então eu fico olhando para esse texto e isso surpreende, porque o que Jesus está dizendo é exatamente o que acontece nos tempos de hoje. Por exemplo, Jesus diz assim: a ninguém chame por pai, mas tem uma igreja aí que chama seus líderes de padre. Nas igrejas evangélicas que não ficam para trás, denominam-se com vários títulos. Existem hoje, no tempo da graça, os ministérios. Mas ministérios são, por exemplo, o ministério do pastorado, ministério de apostolado, ministério de profeta, mas, no entanto, você não é um profeta, você não é um pastor, você só tem um ministério de fazer, de cuidar de pessoas, o ministério de levar a palavra, o ministério de ensinar, mas não quer dizer que você é um mestre. Você tem um ministério dado por Deus. Então Jesus ele vai de encontro a tudo isso, dizendo: olha, vocês se auto-intitulam de todos os nomes. Ou seja, vocês querem glória para vocês. Versículo de número 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Versículo 13. Ai de vocês, aí aqui começa a ficar mais pesado. Mestres da lei e fariseus hipócritas. Jesus chama na cara de hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Por que eles fecham o reino de Deus? Porque eles criaram tantas regras que chegou-se a um ponto que, para se herdar o reino de Deus, já não é mais pela graça de Deus. Porque, vejam bem, a salvação sempre foi pela graça, mesmo no Antigo Testamento. Sempre foi pela graça. A lei foi dada para que o homem reconhecesse as suas misérias e seus pecados.
A lei de Deus ela é boa, porque a lei revela o caráter de Deus, mas, no entanto, o homem pecador e falho em sua natureza, ele não consegue ser perfeito igual a Deus. Então, somente Deus pode vir ao encontro do homem e salvá-lo, ou seja, o homem não pode fazer nada, basta somente crer e então é salvo pela graça. Então, a salvação sempre foi pela graça, nunca por mérito, mas diante de todas essas regras e esses exageros na interpretação da lei de Deus, a salvação se tornou algo meritocrático, algo que eu poderia fazer para ser salvo, como por exemplo na parábola do filho pródigo, como por exemplo o filho mais velho que achava que poderia ser salvo, que poderia ter tudo do pai mesmo sem pedir nada, né? Enquanto o filho mais novo voltou, caiu em si e alcançou misericórdia. Então é isso. Fechavam o reino dos céus diante dos homens. E no versículo 14, que é muito interessante, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Gente, esse versículo... Ai, Jesus amado, pega pesado. Pega pesado porque Jesus está falando aqui sobre ofertas. Jesus está falando aqui sobre dinheiro, sobre dízimo. Jesus vai dizer em outro versículo que os fariseus, eles davam dízimo da hortelã e do coentro. Eles deveriam fazer isso, porque era preceito da lei. Os dízimos naquela época eram usados para cuidar dos órfãos, das viúvas e para ter mantimento para os levitas e para o próprio povo fazer festa. Mas os dízimos serviriam para cuidar das pessoas, mas na verdade esses recursos não eram usados para cuidar das pessoas. Jesus vai criticá-los dizendo: vocês entram nas casas das viúvas, que são frágeis, pessoas muitas vezes leigas, pessoas sem conhecimentos, fragilizadas pela sua própria condição humana, e vocês as devoram, vocês usurpam as próprias viúvas de vocês. E o que acontece hoje em dia não é diferente. Os recursos dos dízimos e das ofertas deveriam ser usados para cuidar de pessoas e hoje são utilizados para quê? Para construir grandes templos, para comprar muitas vezes carros de luxo para os seus líderes, para construir mansões, para investir em outras coisas que não são cuidados do reino de Deus, que não são destinadas para cuidar de pessoas. Então, Mateus 23 bate de frente, principalmente na questão do dinheiro, é a área que mais bate de frente com os líderes religiosos. Versículo de número 15. E aqui eu termino. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido ou um prosélito. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Gente, o que é um prosélito? Prosélitos são pessoas convertidas. Sabe, quem quer aceitar Jesus? As pessoas aceitam Jesus. Passa um ano, a pessoa mudou de religião. Porque os fariseus deturpavam a lei de Moisés. O que Jesus quer dizer aqui é que quando eles saíam de outras religiões, do Império Romano, do paganismo, e vinham para o judaísmo, eles estavam apenas mudando de religião. Ou seja, eles estavam apenas mudando de escuridão para uma outra escuridão. Por quê? Porque eles achavam que estavam no caminho da luz, mas na verdade estavam só mudando de direção, mas continuando no caminho das trevas, porque o aprendizado que eles estavam tendo era um aprendizado totalmente legalista, totalmente hipócrita, totalmente um aprendizado que traz a glória para o próprio homem. Para se encontrar salvação era por meio da meritocracia. Por isso que Jesus lhes fala da parábola do filho pródigo e principalmente
critica muito o filho mais velho, que achava que poderia ser salvo pelos seus próprios méritos. Na parábola do filho pródigo, os dois filhos estão alienados de Deus, significa dois tipos de alienação, né? Um que está alienado e sabe que está alienado, e o outro que está alienado, mas não sabe que está alienado. E esse é o maior problema de pessoas que se convertem para o cristianismo, mas na verdade estão perdidas, porque acham que podem ser salvas pelos seus próprios méritos. Trocavam, na verdade, apenas de escuridão. E há muitas pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Muitas pessoas que têm Deus e não estão na igreja. Mas existem muitas pessoas que estão na igreja, mas não têm Deus. Gente, esse é o vídeo de hoje. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Dessa forma você está ajudando o nosso canal. Se você gostou desse vídeo, faça isso e ficarei muito grato. Amém? Deus abençoe você.